Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje, como já foi dito na abertura desse culto, nós iremos falar um pouquinho sobre esse tema, que é o tema do nosso final do ano. Sempre que se aproxima todo final de ano, é um momento onde nós, costumeiramente, paramos para refletir, paramos para pensar sobre como foi o nosso ano, né, nossos acertos, nossos erros, as metas que fizemos e não cumprimos, né? É um período que geralmente a gente pensa nisso. Então, é um momento de retrospectiva. Geralmente é esse período do ano que as pessoas dedicam para fazer isso. Mas não é apenas um momento de retrospectiva. Geralmente, no fim do ano, é um período também que as pessoas se dedicam para fazer um planejamento do ano seguinte. Eu nunca tive o costume de escrever, né, as metas para o ano seguinte. Eu sempre fiz de cabeça. Eu acho que por isso nunca deu certo. Esse ano, talvez por causa das demandas crescentes, eu comecei a escrever. Atingi algumas, não atingi outras, mas eu me deparei com uma realidade que eu queria falar um pouquinho sobre ela. Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente esteja focado em atingir as nossas metas, existe uma palavrinha, e não é procrastinação, existe uma palavrinha que por vezes atrapalha muito o nosso planejamento, que é imprevisto. Imprevisto é uma coisa que, como a gente não sabe definir, né? Mas a gente conhece muito bem. Como algo que acontece, a gente não consegue prever quando será, o que será e como será. Mas é algo que acontece. Então a gente planeja uma série de coisas. E o fato é que a gente não sabe aonde acontecerá, quando acontecerá o imprevisto. Basta a gente lembrar. Todo final do ano a gente faz o nosso compromisso, a gente deseja um feliz, um próspero ano novo, as pessoas costumam dizer, mas a gente fez esse mesmo pedido em 2019, sem saber que entraríamos em uma pandemia, encararíamos ainda ao longo de 2020. Entramos em 2022 com uma guerra que também não estava prevista, uma guerra que até hoje está acontecendo, um ano depois, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Temos uma outra guerra agora em 2023. No início de 2023, iniciou a guerra entre Israel e o grupo terrorista do Hamas. E, sinceramente, eu fico pensando o que esperar de 2024. A gente está fazendo os nossos planos. Devemos fazer, e é muito sábio que façamos os nossos planos. Mas a grande verdade é que o futuro, para nós, é uma incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu não estou dizendo isso para que você chegue nesse final de ano e fique abatido, fique ansioso, fique preocupado. O tema da nossa mensagem de hoje fala sobre isso. O que você tem para crer no amanhã? O mundo faz os seus planos, faz os seus desejos, mas qual é a segurança que eles possuem para levantar todos os dias? Qual é a motivação que eles vão ter para encarar o 2024 que vem aí? E nós, francamente, não sabemos como será. Qual é a sua motivação enquanto cristão para se levantar e encarar as coisas que hão de vir? Esse é o nosso tema. E eu não vou escolher nenhum outro texto a não ser o próprio texto que nós já estudaríamos. Eu não quero deixar 3 versículos para o ano que vem. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia. No segundo livro de Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 42 ao 44. E o tema é esse que nós já anunciamos. O que você tem para crer no amanhã? Todos acharam? Leamos, então. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva
a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Esse é o nosso texto. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Pai nosso, graças te damos, ó Deus, ainda por estarmos em sua presença e termos plena certeza de que o Senhor há de falar conosco em sua palavra. Nossa oração, mais uma vez, ó Deus, é para que os nossos ouvidos estejam abertos, sensíveis, para ouvir a voz que não é de homens, mas é a voz do Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a pregar a sua palavra com fidelidade, a fim de que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. Que saiamos todos nós daqui com a nossa fé ainda mais fortalecida, firmada na tua palavra e no Senhor, que é o Deus de uma palavra viva e eficaz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, irmãos, esse é o nosso texto, um texto muito pequeno, muito simples. E ele, como os irmãos podem perceber, ele finaliza o capítulo 4. Um capítulo que nós já estamos meditando há alguns domingos e que basicamente apresentou para a gente várias pessoas de contextos diferentes, né? Mulheres, algumas pobres, ricas, pobres, viúvas, apresentou uma outra mulher rica, apresentou também um contexto de fome, aonde a escola de profetas estava enfrentando. Ou seja, o capítulo 4 apresenta para a gente um contexto de pessoas como nós, de diferentes classes sociais, homens e mulheres, enfrentando dificuldades diversas. Por isso eu acho um texto propício para a gente falar o que nós temos para levantar todos os dias e tirar força. De onde é que tiramos a nossa força para levantarmos todos os dias e enfrentarmos as adversidades que hão de surgir? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a força de um homem na adversidade. Eu gostaria de começar falando sobre o testemunho desse homem anônimo, um homem que veio de uma cidade chamada Baal Salis. Veja comigo mais uma vez o versículo 42. Veio um homem de Baal Salis trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Esse é o nosso homem. É sobre ele que eu gostaria de falar primeiramente. Um homem que veio de uma cidade dentro de Israel, chamada Baal Salis, que trouxe alguns elementos para a escola de profetas. Será que esse homem enfrentava algumas adversidades? Eu gostaria de pontuar, inicialmente, 3 adversidades que o texto traz para a gente. Sabemos pelo contexto e sabemos pelo próprio versículo do que ele diz. O texto começa nos dizendo, em primeiro lugar, que esse homem trouxe algumas coisas para essa escola de profetas. Ele trouxe pães feitos de cevada e trouxe também alguns grãos, né, pães feitos de cevada e também algumas espigas verdes. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque esse homem aqui não é apenas um entregador. Ele não está trazendo qualquer tipo de pão ou qualquer tipo de ingrediente para essa localidade. Todos os elementos aqui, esses pães feitos de cevada, frutos das primeiras colheitas, esse trigo que ele traz ainda verde, tudo isso, irmãos, aponta para a gente que esse rapaz, esse homem, estava trazendo a sua oferta de primícias. Ao que parece, ele está trazendo, vamos dizer assim, o seu dízimo e está entregando isso na escola de profetas. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque esse homem,
assim como na escola de profetas, também estava enfrentando a crise da fome. Eu queria chamar a sua atenção para isso. A crise não impediu que este homem de Baal Shalish trouxesse ou demonstrasse a sua fidelidade a Deus. Mesmo em um período de dificuldade, ele demonstra a sua fidelidade a Deus, trazendo as primícias da sua colheita. Esse é o primeiro fato que nós precisamos observar. A adversidade, a circunstância que ele estava enfrentando, não afastou ele do caminho da fé, não afastou ele de demonstrar fidelidade para com Deus. Muito pelo contrário, apesar da crise, ele demonstrou a força da sua fé, nesse primeiro aspecto. Mas não apenas nisso. Há uma coisa que a gente precisa lembrar, e eu queria levantar isso, acender isso na sua memória. Por que que esse homem traz o seu dízimo para a escola de profetas? Por que que ele não leva o seu dízimo no local mais adequado, que seria o quê, irmãos? Ao templo? Ou então na mão de um sacerdote? Por que ele leva isso aos pés de Eliseu? Para isso a gente precisa lembrar do contexto, o contexto mais amplo de 2 Reis. Ele faz isso, irmãos, por causa de duas outras grandes crises que ele estava enfrentando. Em primeiro lugar, uma crise política. A gente não pode esquecer, o reino estava dividido. Havia o reino do norte e havia o reino do sul. Ele morava no reino do norte. E o problema é que essa crise política levou a uma crise religiosa. Porque quando o reino foi dividido, o templo ficou aonde? No reino do sul. Precisamos lembrar disso, só havia um templo oficial de adoração a Yahvé. E esse templo estava em Jerusalém, no reino de Judá. Então, quando houve a divisão do reino, o texto de Crônicas que nós lemos mostra isso. Muitas pessoas se mudaram para o reino do sul. As pessoas que queriam ser fiéis a Deus se mudaram para o reino do sul, inclusive muitos sacerdotes, inclusive muitos levitas se mudaram para o reino do sul. Obviamente, nem todos puderam fazer isso. Alguns permaneceram em Israel. Mas ainda assim, irmãos, eu quero dizer isso para vocês, permaneceram fiéis a Deus. Fiéis a Deus, embora vivessem em uma comunidade, embora vivessem em um reino que estava se rebelando contra Deus. Eu quero lembrar isso para você. Não é que em Israel não havia templo. Em Israel haviam 2 templos. Só que 2 templos foram levantados para adorar bezerros de ouro. E 2 templos que depois se curvaram diante de muitos outros deuses. Então, templo havia, sacerdotes havia. O que não havia eram homens fiéis a Deus servindo nesses lugares. Então, isso nos ajuda a entender por que esse homem vai até aquela escola de profetas. As pessoas que queriam verdadeiramente entregar o seu dízimo, a sua oferta para Deus, muitas das vezes iam até a escola de profetas mais próxima. E é isso que está acontecendo aqui. Aquele homem fiel a Deus, apesar das circunstâncias, apesar de uma comunidade que estava em rebelião contra Deus, apesar até mesmo da sua própria cidade, ele demonstra fidelidade a Deus em todos os sentidos. Não perca de vista o nome da cidade dele. Leia mais uma vez o verso 42. Ele era de uma cidade chamada Baal Salisa. Essa cidade, irmãos, provavelmente é a mesma cidade citada lá em 1 Samuel, capítulo 9, verso 4. Salisa. Só que vejam só, aqui ela não se chama mais Salisa. Ela é Baal Salisa. Vocês sabem que Baal é o nome da divindade pagã. E Salisa significa 3 vezes grande. Ou seja, o nome da cidade em Israel era uma cidade que exaltava
uma divindade pagã. Esse homem era dessa cidade. Mas vejam só, isso não o contaminou a ponto dele abandonar a sua fé. A fome não fez com que esse homem perdesse a sua fé. A circunstância não abalou a fé desse homem, nem mesmo uma comunidade corrompida religiosamente, nem isso foi suficiente para afastar esse homem do caminho do Senhor. Eu queria destacar a força dessa fé. Porque no final das contas, irmãos, nós também não podemos permitir que circunstâncias adversas nos influenciem a abandonar a nossa fidelidade a Deus. Esse final de ano eu queria dizer isso para você. A nossa fé em Deus não deve ser determinada pela cidade em que vivemos, também não deve ser determinada pelas circunstâncias que estamos vivendo. Ela precisa ser como a fé desse homem, uma fé viva e operante, apesar da divisão política, uma fé viva e operante, apesar da divisão religiosa, e uma fé viva e operante, apesar da necessidade. Não sabemos como será, mas sabemos que a nossa fé precisa ser como a desse homem, uma fé viva e uma fé operante. Eu te pergunto então, qual tipo de fé nós temos demonstrado? Será que a nossa fé diante de uma realidade muito semelhante a essa, tem sido uma fé assim, viva e inoperante? Existe uma outra alternativa. E essa alternativa está diante de nós sempre, que é a de não exercer uma fé viva e operante. E aí eu passo para o segundo ponto da nossa mensagem, que é a fraqueza de um homem na adversidade. E agora o exemplo vem da fé inoperante de Geazi. Veja só. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. 20 pães, irmãos, para servir a todos. Quantos são todos? O texto diz: 100 homens. 20 pães para servir 100 homens. E aí, irmão, Geazi, ele faz uma pergunta muito curiosa, muito interessante. E eu diria, até válida. Ele pergunta, como poderei servir 100 homens com 20 pães? Eu pergunto aqui aos homens da igreja, será que é suficiente para alimentar 20 pães? Será que são suficientes para alimentar 100 homens famintos? Eu acredito que não, irmãos. E veja, eu queria dizer isso. A observação que Geazi faz, o ceticismo de Geazi, irmãos, diante dessa realidade natural, eu diria que é, de certa forma, aceitável. Dentro de uma perspectiva natural, o ceticismo de Geazi, preste atenção, é uma coisa aceitável. Qual é o problema? O problema é que Geazi interpreta os fatos da vida, ele interpreta as circunstâncias da vida, sem levar em consideração o agir de Deus como parte fundamental dessa realidade. Esse é o problema. O problema não é ele constatar que 20 pães são insuficientes para alimentar 100 homens. 20 pães são insuficientes. O problema é ele se desesperar diante de uma realidade simplesmente porque não leva em consideração a possibilidade de Deus agir nessa realidade. E vejam de quem estamos falando. Estamos falando de um homem, irmãos, que foi testemunha ocular de vários desses milagres.
O capítulo 4 nos apresentou até aqui 3 grandes milagres. E Geazi, irmãos, foi testemunha de todas essas coisas. A pergunta é: será que o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva não pode fazer também multiplicar o pão? Será que o mesmo Deus que ressuscitou um menino morto não pode fazer multiplicar o pão? Será que o mesmo Deus que converteu uma sopa envenenada que ele comeu, será que um Deus que converteu essa sopa envenenada em um alimento saudável não tem poder para fazer com que 20 pães sejam suficientes para alimentar 100 homens? Eu acredito, irmãos, que a essa altura, Geazi já tinha tido algumas experiências suficientes para encarar a realidade não de uma maneira natural, mas sabendo que há um Deus que é capaz de intervir na realidade de maneira sobrenatural. Ele já tinha tido essa experiência inúmeras vezes. Mas o fato, irmãos, é que quando ele se depara com a fome, com a crise, naquele momento, Geazi não lembra que há um Deus capaz de intervir. Ele se desespera e ele diz: como? Como saciaremos a nossa fome se não há alimento suficiente? O que temos aqui, irmãos, é um contraste. E esse contraste precisa ficar bem claro para a gente. Há um contraste aqui muito claro entre esse homem anônimo de uma cidade chamada Baal Salis, e há um contraste entre esse homem que está na escola de profetas. Um contraste entre a fé desses dois homens, entre uma fé que é viva e eficaz em meio à adversidade e uma vergonhosa falta de fé, ou no mínimo, uma vergonhosa fraqueza de fé, porque é isso que Geazi tem demonstrado. A pergunta é, irmãos, quantas vezes nós temos agido como Geazi? Quantas vezes nos deparamos com um problema ou simplesmente com a possibilidade de um problema e já ficamos ansiosos com o futuro, ansiosos com as incertezas? Talvez a minha introdução já tenha mexido com o coração de alguns. Como será 2024? Será que haverá uma nova pandemia, uma nova guerra, uma nova crise econômica? E se descobrirmos, por acaso, que estamos acometidos de uma doença, será que nos abalaremos? Será que fraquejaremos? Será que demonstraremos esse tipo de fé vergonhosa? Irmãos, aqui, Geazi está em uma escola de profetas. E tem um homem que vem de uma cidade cujo nome já diz muita coisa sobre ela. Esse homem demonstrou uma fé viva. E ele está na escola de profetas, vendo um aluno da escola de profetas agindo dessa maneira. Como fica o testemunho? Ele está vendo um homem que é servo de Eliseu, fraquejando diante da adversidade, demonstrando ter pouca ou nenhuma fé diante da adversidade. E da mesma forma, aqui está uma escola de profetas. Aqui está um lugar onde nós aprendemos a servir a Deus. Um lugar onde todos os dias aprendemos a confiar em Deus. E perto de nós existe uma comunidade. Pessoas que estão olhando para esse lugar e que querem saber como você vai agir quando chegar a adversidade. Como é que nós respondemos diante da adversidade? Agimos com uma fé viva e eficaz? Ou ficamos titubeando entre vários e vários pensamentos? Pastor Miguel já mencionou isso.
Foi uma vergonha. O que nós demonstramos quando a pandemia chegou. A igreja não deveria ter titubeado. A igreja deveria ter permanecido firme. Porque Deus, o Deus ao que nós servimos, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O nosso Deus é um Deus imutável. E Ele é digno de toda a nossa confiança. Mas, infelizmente, o que vimos foram várias pessoas entrando em crise. E isso não diz muito sobre Deus. Diz muito sobre a qualidade da nossa fé. Diz muito sobre o que conhecemos sobre Deus e sobre a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Deus permanece o mesmo, a fraqueza é que é nossa. Mas vejam só, irmãos, quando agimos assim, estamos dando um péssimo testemunho. O mundo tem todo o direito de entrar em crise. Eles estão fazendo planos para 2024. Mas se forem surpreendidos, eles podem entrar em crise. Não há um fundamento para a fé deles. Eles apenas desejam. Mas qual é o fundamento da fé deles? Você também não pode fazer assim. Você não pode chegar em 2023 torcendo ao acaso para que 2024 seja um ano melhor. Ou que as coisas deem certo, ou que você tenha força. Não é assim que funciona. Isso é misticismo. Isso não é fé. Eu vim aqui hoje para lembrar isso a você. Você tem motivos para ter fé. Mas uma fé que está muito bem fundamentada e muito bem garantida. É sobre isso que eu quero falar em terceiro lugar. O fundamento da fé na adversidade. Qual é o fundamento da fé na adversidade? No versículo 3, na parte B, 43, na parte B, ele nos diz: o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Agora vem a parte B. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Qual é, irmãos, o fundamento de uma fé viva e eficaz diante da adversidade? É esse fundamento. Deus disse. É porque Deus disse que Eliseu pode agir na adversidade com tanta convicção de que não vai faltar alimento. É simplesmente porque Deus falou, ele ouviu e creu, que ele pode agir com uma fé inabalável, apesar das circunstâncias serem contrárias. É porque Deus disse, e então é assim que nós faremos. São apenas 20 pães, mas Deus disse que vai ser suficiente, então sirva a todos. Vejam que a ação de Eliseu não é motivada pela circunstância, mas é motivada pela palavra de Deus, em primeiro lugar. Esse é o fundamento, a palavra de Deus. E aí eu preciso fazer uma grande observação aqui, porque nós precisamos tomar cuidado. Basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que Eliseu agiu pela fé. Mas uma fé que estava fundamentada na palavra de Deus. E o problema é que a gente às vezes percebe muitas pessoas agindo de maneira irresponsável, agindo com negligência, com imprudência, e dizendo que estão agindo pela fé, que estão vivendo pela fé. E isso, às vezes, apresenta um grande problema para a gente. Porque, na prática, elas estão sendo negligentes, incoerentes, imprudentes, e depois de agirem assim, várias consequências surgem. Porque, na verdade, não estão agindo com uma fé sólida. Não estão agindo com uma fé que possui um verdadeiro fundamento. E, por isso, a fé deles, entre aspas, se frustra. Porque agem
com base em uma coisa que Deus nunca disse. E esse é o problema. Qual era o fundamento da fé de Eliseu? Ele tinha certeza daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha certeza de que tinha ouvido a palavra de Deus. Preste atenção. Não foi imaginação. Não foi imaginação de Eliseu. Também não foi nenhum crente carnal que se aproximou com algum tipo de revelação estranha. Não foi nada disso. Eliseu, como profeta, ouviu Deus falar diretamente com ele. E isso bastou. A fé na palavra de Deus. Esse é o primeiro fundamento. Mas a palavra, preciso tomar cuidado. Veja o que eu vou dizer. A palavra, ela não teria valor nenhum se não fosse a palavra de Deus. O fato é que Eliseu age com base em um fundamento, e esse fundamento é a palavra. Mas a garantia é que a palavra é a palavra de Deus. É por isso que ele age. É a palavra de alguém que nunca nos deu motivo para desconfiar. É a palavra de alguém que, desde o início dos tempos, tem sustentado a tudo e a todos. E nunca tem faltado. É a palavra de alguém que prometeu que libertaria o povo do Egito e libertou. Que guiou o povo pelo deserto até entrarem na terra prometida. É a palavra de um Deus que sustentou esse povo todos os dias, todos os anos, em que eles atravessaram o deserto. E quantas adversidades enfrentaram, quantos inimigos enfrentaram. Mas lembre-se, Deus nunca se afastou deles. A presença dele estava sempre com eles. A provisão, o cuidado, o amor, a misericórdia, a paciência nunca faltou. Então por que duvidar? O próprio Eliseu estava tendo várias experiências e Deus estava respondendo a todas. Por que chegar agora diante de uma fome e duvidar? O capítulo 4 traz para a gente vários milagres surpreendentes. Por que chegar agora diante de uma outra dificuldade e duvidar? Se o Deus que age em todas as adversidades é o mesmo. Se o poder dele é o mesmo, se o caráter dele é o mesmo, e se o poder dele é o mesmo. Um Deus imutável, todo-poderoso, ontem, hoje e sempre. Por que duvidar de um Deus assim, irmãos? Que nunca falhou em ser fiel ao seu povo. Eliseu agiu com base em uma fé que estava fundamentada na palavra de Deus, mas também uma fé que era garantida pelo caráter do Deus que ele conhecia. E é aqui, irmãos, que as coisas começam a se diferenciar. O que diferencia os homens, eu vou dizer, homens cristãos, uns dos outros, é isso aqui. É o grau de intimidade que nós vamos ter com esse Deus. O Deus é o mesmo. Agora, o quanto você conhece da palavra de Deus para caminhar seguro todos os dias. Isso faz diferença. O que você conhece da palavra de Deus para levantar todos os dias e seguir em frente. Da onde é que você tira palavras que te trazem consolo e esperança no meio da adversidade? Conhecer a palavra faz diferença. E conhecer o Deus da palavra também faz diferença. E isso, irmãos, é uma coisa que você precisa aprender no dia a dia. Eu estou falando de relacionamento. Estou falando de comunhão com Deus. E não se engane.
Não se engane. Nenhum soldado vai lutar bem a batalha se não se preparar para ela em tempos de paz. Na paz é que a gente se prepara para a guerra. Então, não sabemos como será o ano que vem, não sabemos como serão as adversidades, não sabemos as circunstâncias nem os problemas. Mas sabemos, pela fé, que Deus estará conosco. Já temos uma palavra por meio da qual Deus se revela a nós. Por meio dessa palavra, conhecemos Deus e os seus atributos. Conhecemos como Deus agiu na história e como Ele sempre foi fiel. E é com base nesse conhecimento que nós caminhamos, com base em um firme fundamento, e é a palavra de Deus. Mas tem algo mais. Tem a questão do grau de relacionamento que nós temos com esse Deus. E isso, irmãos, é fundamental para homens e mulheres que desejam caminhar com uma fé viva e eficaz. E eu queria citar aqui um exemplo muito emblemático, que é o exemplo de Abraão. Há um filósofo que ele definiu a fé como um salto no escuro. A gente está falando de fé aqui. E esse filósofo, Kierkegaard, definiu a fé como um salto no escuro. Em outras palavras, imagine uma pessoa na escuridão, ela não sabe o que fazer, ainda assim ela pula, na esperança de que ela vai ser bem-sucedida. Mas ela não sabe o que tem lá. É um completo vazio, um completo escuro. Pode ser que Deus esteja do outro lado para segurá-la. Pode ser que haja um chão do outro lado para ela pisar. Ela não sabe, ela salta. E vamos ver o que acontece. Isso não é fé. Entenda, isso não é fé. Isso é loucura. Isso é misticismo. Isso não é uma fé racional. Isso não é a fé que o cristianismo apresenta para a gente. O cristianismo nos apresenta uma fé firme e sólida, fundamentada na palavra de Deus, garantida pelo Deus da palavra. Então, vamos lembrar do exemplo de Abraão. Deus disse: pegue o seu filho, suba no alto do monte e sacrifique ele para mim. E quem não conhece a história vai dizer que ele pegou o filho, subiu e ficou, caramba, como é que vai ser? Sem saber o que fazer, ainda assim fez, dando um salto no escuro. Mas foi isso que aconteceu? Eu digo, irmãos, não. Não foi por causa de uma fé assim que Abraão agiu da forma como agiu. Ele agiu com base em um firme fundamento. Ele sabia o que Deus disse. E Deus disse: eu vou te dar um filho, e esse filho vai trazer uma grande descendência. Como então Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho? A promessa foi dada. Haveria uma descendência. Deus deu a palavra. A pergunta que eu faço para vocês é: como ele creu? Deus deu a palavra, mas como ele creu? Deus disse: saia da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu. Deus disse: eu vou te dar um filho. E Deus deu um filho. Ao longo de anos, Deus, por meio de um relacionamento com Abraão, demonstrou que era digno da confiança de Abraão. Quando chegou aquele grande dia, o teste já havia sido dado ao longo de anos. As provas Deus já tinha dado ao longo de anos. Sabe uma coisa que a gente sabe? A gente sabe muito bem que Deus prometeu um filho a Abraão. Uma coisa que a gente geralmente esquece é quanto tempo levou para Deus cumprir a promessa.
quanto tempo passou desde o dia em que Deus prometeu um filho até o dia que o filho veio? Quantos dias? Quantos meses? Quantos anos? 25 anos. A promessa veio quando ele tinha 75 e ele teve o filho com 100. Ao longo de todos esses anos, sabe o que Abraão teve? Experiência com Deus. Essa promessa específica levou 25 anos, mas há um relato, irmãos, que mostra inúmeras experiências de Abraão com Deus, de forma que ele tinha provas de que poderia caminhar firme e seguro, de que não importa quanto tempo levasse, Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é um Deus zeloso, ele honra a sua palavra. Então, se Deus disse que haverá uma descendência, eu posso agir com fé, porque Deus disse que haverá uma descendência por meio de Isaque. Então não é um salto no escuro, é uma fé fundamentada no Deus que disse e na palavra que ele disse. É assim que nós devemos agir. O grande problema é que às vezes nós nem conhecemos a palavra e nem temos intimidade com Deus. Não conhecemos a palavra de Deus e nem o Deus que se revela por meio da sua palavra. Então, quando a adversidade surge, pouca diferença há entre nós e eles. Nos falta conhecimento da palavra e conhecimento que vem por meio do relacionamento com Deus. Se não for assim, irmãos, a gente vai fraquejar. Se não for assim, quando a adversidade bater a porta, nós fraquejaremos. Esse é o exemplo de Abraão. Mas o salmista, irmãos, também nos dá vários exemplos. O Salmo 130, versículo 5. Abra, por favor. Eu vou citar um de vários salmos que nós poderíamos citar. O Salmo 130, no verso 5, diz o seguinte: espero no Senhor. Eu vou dizer mais uma vez. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. E aí ele diz: ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Em outras palavras, o salmista junta nesses textos, nesses versos, uma confiança em Deus e uma confiança na palavra de Deus. E ele fundamenta isso lá no finalzinho. Ele diz: há no Senhor. Irmãos, só pode dizer isso quem tem experiência com ele. Há no Senhor amor leal. Há no Senhor plena redenção. Isso não é fruto de bancos. Isso é fruto de uma vida de joelho. Isso é fruto de devocional. Isso é fruto de intimidade. Isso é fruto de um relacionamento por meio da palavra com o Deus da palavra. É assim que nós poderemos dizer e pregar para a nossa própria alma. Quando ela estiver abatida, nós poderemos dizer: por que está abatida, ó, a minha alma? Espera em Deus. O conhecimento de Deus que se revela em sua palavra. O reverendo Éver Campos Júnior escreveu um livro chamado O Ser de Deus e os Seus Atributos. E nesse livro ele vai trabalhar os atributos de Deus, mas ele vai sempre terminar cada capítulo fazendo aplicações. O que
muda a minha vida saber que Deus é todo-poderoso. O que muda na minha vida é saber que esse Deus todo-poderoso é imutável. O que muda é saber que Deus é bom e que o caráter dele é imutável. Ele vai trabalhando vários dos atributos e vai fazendo esse exercício. E quando ele fala sobre a imutabilidade de Deus, ele fala sobre esse grau de confiança que nós precisamos demonstrar. E aí ele escreve alguns parágrafos que eu queria ler. Ele diz assim: quando somos atingidos por doenças, ou enfrentamos a perspectiva da morte, para quem corremos? Quando a fraqueza e o desânimo nos atacam, para quem apelamos? Quando assolados pela insegurança do amanhã, sobre quem nos debruçamos? E ele responde: para aquele que é imutavelmente forte e que pode revigorar a nossa alma. Somente Deus é estável e inconstante. Somente Ele é digno de toda a nossa confiança. Há um livrinho escrito por J. Packer, o livro Havendo Deus Falado, e ele, ainda na introdução, ele traz um hino que ele diz algo muito interessante. Diz assim: havendo Deus falado pelos seus profetas, falado pela palavra imutável, cada uma de era em era, proclamando Deus, o único justo Senhor. E aí ele diz algo que eu quero que você preste atenção. No meio do desespero e tumulto do mundo, nossa âncora firme permanece. Deus é rei. Seu trono é eterno. Deus o primeiro e Deus o último. Pode o mundo desabar, irmãos. Podem vir coisas terríveis, sejam elas quais forem. Nós que conhecemos a palavra e conhecemos o Deus da palavra, precisamos permanecer firmes, com uma fé viva e operante, e dizer: ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia a nossa fé permanecerá firme no Senhor, porque Ele nunca nos deu motivo para duvidar. Bem, caminhando para o final, eu queria lembrar um paralelo que existe entre esse texto escrito no Antigo Testamento e um outro texto, que foi repetido, uma outra história repetida em todos os evangelhos. E a história de um dia em que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Você certamente já ouviu essa história. Os discípulos, Jesus tinha passado um dia inteiro pregando, curando, o tempo passou, a noite estava se aproximando e havia uma grande multidão com ele. Eles estavam no deserto e o povo estava com fome. A multidão que acompanhava Jesus estava com fome. E sobre os discípulos começou a haver uma grande preocupação. Como nós iremos alimentar essa multidão? 5.000 homens, irmão. Mas nos falta dinheiro, não temos dinheiro suficiente para comprar comida. E ainda que tivéssemos, estamos no deserto, não há onde comprar comida. Então pergunto, o que a gente faz? A ideia dos discípulos, irmãos, foi brilhante. Manda todo mundo embora. A gente resolve o problema. Jesus, não vai dar. Manda todo mundo embora. Essa foi a solução deles. Mas, irmãos, não foi assim que Jesus agiu. Jesus fez ali
um dos milagres mais notáveis do seu ministério. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, de forma que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão de pessoas famintas. O milagre, irmãos, é grandioso. O milagre é uma grande evidência de que Jesus, de fato, é Deus. Porque quem mais poderia fazer coisas como essas? São sinais que apontam para a divindade dele. Mas veja, finalizando a mensagem, eu queria que você se atentasse para uma coisa importante que passa despercebida. Qual era a motivação desse Jesus? Vejam que Jesus está ali cansado, mas o que motiva ele a fazer todas essas coisas? Sabe o que o texto diz? Compaixão. Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus encarnado, viu uma multidão e teve compaixão. Grave isso. O Filho de Deus olhou para a multidão e teve compaixão. Foi porque ele teve compaixão que ele começou a curar os enfermos. Foi porque ele teve compaixão que quando ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor, ele começou a ensinar e a pastoreá-las. Foi porque ele teve compaixão que quando ele viu uma multidão faminta, ele se preocupou não de mandá-los embora, mas de saciar a fome deles. Compaixão, irmão. É isso que a gente precisa ver por trás do poder que se manifestou naquele dia. A compaixão de Cristo Jesus por aquelas pessoas. Se você olhar somente para o milagre, a gente poderia dizer, poxa, Moisés, nos tempos de Moisés também o pão desceu do céu. Se você olhar para os milagres, você vai lembrar que nos dias de Eliseu, a viúva também não faltou azeite na botija dela. Se você olhar somente para os milagres, você vai ver que nos dias de Eliseu, 20 pães foram suficientes para alimentar 100 homens. Então os milagres sempre aconteceram. Sabe qual é a diferença entre todos esses homens e Jesus? É que nenhum deles deu o seu próprio corpo, derramou o seu próprio sangue para suprir a necessidade dos homens. A compaixão de Jesus não foi apenas para alimentar um povo que tinha fome de pão. A compaixão de Jesus foi para suprir a necessidade que os homens possuem de Deus. O seu corpo foi rasgado. O seu sangue foi derramado para que essa fome que todos os homens têm, uma fome de Deus, seja saciada. O problema da humanidade, o problema dos homens é tentarem seguir com a vida, sem levar em consideração um Deus assim. É tentar caminhar, é tentar dar sentido, é tentar dar significado para a vida, tirando Deus da equação. E assim eles se frustram. Fomos criados por Ele e para Ele. É nele que encontramos sentido. É nele que encontramos significado. É nele que encontramos plena alegria, pleno gozo. Se não buscarmos nele essas coisas, seremos sempre homens famintos. Famintos de esperança. Famintos de alegria. Famintos. Porque nos falta aquilo que é mais essencial. E não é o pão que você compra na padaria. É o pão vivo que desceu do céu. É este Jesus. Então, quando você vê aquele milagre ali, tenha em mente, não é apenas uma multiplicação do pão,
Jesus tinha algo muito mais para oferecer. E esse muito mais era Ele mesmo. Jesus disse e mostrou que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne jamais terá fome. É isso que Jesus veio fazer. E isso, irmãos, é por compaixão. Por quem? Por homens e mulheres pecadores. Por homens e mulheres que muitas das vezes buscam a Deus não por quem Ele é, mas por causa de alguma coisa que Ele pode oferecer. Ainda assim, Ele não nos falta. Eu finalizo e vou fechar as escrituras. Eu finalizo fechando o capítulo 4, perguntando para você, o que você aprendeu ao longo desses dias em que meditamos no capítulo 4? Eu vou ficar muito triste se você disser para mim que aprendeu que por meio do profeta Eliseu não faltou azeite na botija de uma viúva pobre. Vou ficar triste se você disser para mim que por meio de Eliseu, uma criança que estava morta voltou a viver, uma panela que estava envenenada passou a ser uma comida saudável. Vou ficar triste se você disser para mim que 20 pães foram suficientes para alimentar uma multidão. Tudo isso é verdade. Mas eu vou ficar triste se você não ver que por trás de todos esses milagres tem um Deus que se importa com todas essas pessoas. Esse texto estava aqui para fazer a gente ver quem é esse Deus que nós servimos. Esse texto está aqui para nos mostrar como nós podemos levantar e caminhar todos os dias, haja o que houver. Podemos fazer isso porque há um Deus em que nós podemos e devemos confiar. Um Deus que se importa, seja com a viúva pobre, seja com a mulher rica. Um Deus que age por meio e na escola dos profetas. Um Deus que se importa de tal forma conosco, que se fez carne e habitou entre nós. Não entregou um pão qualquer, mas Ele mesmo viu o seu corpo sendo rasgado, o seu sangue sendo derramado, para que a nossa fome, a nossa sede de Deus fosse plenamente saciada. Eu quero, e esse é o meu desejo, como está escrito no livro do profeta Isaías, que vocês abram as Escrituras e olhem Deus. Eu vim aqui hoje para dizer isso para vocês. Vejam, aí está o vosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que não apenas nos criou, mas nos sustenta. Um Deus que se revela na história e que intervém na história por amor do seu povo, que nunca nos faltou e certamente nunca nos faltará. É com base nesse Deus que eu me levanto todos os dias e sei, não importa o que há de vir, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus nós sabemos, irmãos, somos mais do que vencedores. Não há angústia que possa nos separar dele. Não há altura, não há profundidade, não há principados, nem potestades, nem guerra, nem fome, nem nudez. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Há um Deus nos céus e na terra que te ama, que se importa contigo e que age em todas as coisas para que elas cooperem ao seu favor. É nesse Deus que eu creio. É com base na palavra dele que eu me levanto e caminho todos os dias.
E essa deve ser a nossa base, e esse deve ser o nosso fundamento. A palavra de Deus e o Deus que se revela em sua palavra. Se for assim, nunca faltará azeite na botija, todo veneno será convertido em bênção, e toda fome será saciada. Creia em Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Quando nos perguntarem de onde vem o nosso socorro, nós diremos: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Vamos orar. Senhor, Deus de bondade e misericórdia, Deus infinito em poder, em graça e em verdade. A Ti, ó Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pois em nenhum lugar se viu um Deus assim. Nós louvamos e bendizemos o Seu nome, porque não estamos no escuro, caminhamos firmes e seguros, porque o Senhor se revela a nós em Sua palavra. E o Senhor revelou o seu amor a nós em Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, caminhar todos os nossos dias, no ano que vem e em todos os outros que virão, se assim o Senhor permitir. Queremos caminhar com uma fé viva e operante, que apesar das circunstâncias e das adversidades, permanece firme e operante. Porque não é uma fé nossa, não é uma fé que nós criamos ou que nós imaginamos. É uma fé que vem do Senhor, fundamentada na palavra do Senhor, e que é garantida pelo Senhor. É assim, ó Deus, que queremos nos levantar e caminhar, não como pessoas titubeantes, mas como pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que podem dizer: os meus olhos te viram. Eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu chamado. E por isso eu caminho. Assim, ó Deus, que todos nós fiquemos firmes no Senhor. Sejamos firmes no Senhor. Ó Deus, que nossos passos sejam firmados na rocha. Que possamos caminhar com o nosso olhar firme na cruz de Cristo, sem nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, olhando para o alto, olhando para o prêmio que nos foi garantido na cruz de Cristo. Ó Senhor, que todas as outras belezas que esse mundo tem para nos apresentar sejam como nada diante da Tua glória. Que também todas as adversidades que tenhamos que enfrentar sejam verdadeiramente nada diante do peso de glória que está reservado para nós. Ó Deus, caminhemos nós seguros em Ti. Não nos faça ir, não nos faça entrar em um novo ano se o Senhor não for conosco. Mas se assim for, ó Deus, que a Sua presença esteja no meio do Seu povo. Sabemos, ó Deus, confiamos nessa promessa, que o Senhor está em nós e entre nós. Ó Deus, assim venceremos o mundo. Ó Deus, que possamos estar firmes em Sua palavra, firmes e seguros, pois há um Deus que nos guia, que nos sustenta e nos mantém, que se preocupa, que supre cada uma de nossas necessidades, que demonstra o seu amor de forma infalível, que é fiel até o fim, como Jesus, que amou e amou os seus discípulos até o fim. Caminhamos seguros, ó Deus, de que nada poderá nos separar do Teu amor. Graças Te damos por isso. Obrigado por esse ano.
e que a tua presença seja conosco neste dia e nos dias que virão. Assim nós oramos em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém.